Olá, turma, tudo bem? Nós vamos retomar aí os exercícios que iniciamos em sala de aula, né? Exercícios de fundações, aquela lista de exercícios que nós já resolvemos até a questão número 3, né? Vamos agora para o exercício número 4, ok? Então, o exercício número 4 diz o seguinte: projetar uma sapata para o pilar indicado abaixo com carga de 3.000 kN e a taxa de solo de 0,3 MPa. Certo? Como vocês estão vendo aí na figura, né, eu tenho um pilar atípico, né? Esse é um pilar em forma de L, né, em que nós temos que primeiro achar o centro de carga desse pilar e fazer com que o centro de carga desse pilar coincida com o centro de gravidade de um pilar conhecido, um pilar retangular conhecido, ok? Então vamos começar aí a solução do problema. Então, solução. Como nós temos, né, pelo desenho, para eu achar o centro de carga do pilar, eu vou ter que utilizar o recurso da seguinte fórmula: xg é igual a área 1 vezes o x barra, ou x barra 1, mais a área 2 vezes o x barra 2. Tudo isso dividido pela área 1 mais a área 2, ok? Então, nessa definição, xg vai ser igual a 35 vezes 145, que corresponde aos lados do retângulo conhecido, vezes a distância x barra 17,5, mais 25 vezes 65 vezes o x barra 2, que nada mais é do que a distância de 35 mais a semimetade de 32,5. Isso tudo dividido pela área 1, que corresponde a 35 vezes 145, mais a área 2, que é 65 vezes 25. Realizando esse cálculo, a gente chega à conclusão de que o xg é aproximadamente igual a 30 centímetros. Ok? Vamos agora para o cálculo do YG. YG, a gente utiliza o mesmo método, certo? Então, utilizando o mesmo método, o método da semidistância, a gente vai ter 35 vezes 145 vezes a distância até o centro de gravidade da figura, mais 25 vezes 65 vezes a distância até o centro de gravidade da figura em relação a y. Tudo isso dividido pelas áreas 1 mais a área 2. Logo, YG vai ser igual, ou aproximadamente igual, a 58 centímetros. Ora,
por conseguinte, no retângulo circunscrito ao pilar dado e que possui o mesmo centro de gravidade, terá para os lados. Ora, lembrem-se da questão anterior que fizemos em sala de aula. Vamos aplicar o balanço dos lados de um retângulo conhecido. Então, nesse balanço, nós temos que a semidistância, 2 vezes 145 menos 58. Ou seja, 145 corresponde ao lado A do retângulo associado ao L, e 58 é o seu centro de gravidade em Y. Logo, terei 2 vezes 87, que é igual a 174 centímetros. O lado B0, similar ao que fizemos nas questões anteriores, nós vamos ter aí o lado B0, 2 vezes 100 menos 30. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o lado do retângulo associado ao L e subtraindo do seu centro de carga, que é o 30. Então eu vou ter aí 2 vezes 70. Ou seja, esses valores correspondem, esse valor, 174 centímetros e 140 centímetros, correspondem a um pilar retangular fictício, que nós vamos aplicar agora, né, como fizemos no exercício anterior. Então, finalmente, para calcular a sapata, procede-se de forma análoga ao exercício anterior. Então, no exercício anterior, nós vimos que A vezes B é igual a carga admissível, a carga aplicada ao pilar, dividido pela tensão admissível do solo. Logo, temos que A vezes B vai ser igual a 3.000 kN dividido por 300 kN por metro quadrado. Isso vai me dar uma área de 10 metros quadrados, ou 100.000 centímetros quadrados. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Vou chamar essa daqui de equação 1. Ok? A equação 2, ela tem que seguir o balanço dos lados da sapata. A diferença do balanço dos lados das sapatas é igual à diferença do balanço dos lados do pilar. No caso, o pilar fictício, ou seja, 174 menos 140. Essa diferença vai dar 34 centímetros.
ok? Tendo isso, só a gente substituindo a equação 2 em 1, temos 34 mais B, 34 mais B, ou melhor, sabendo que A menos B é igual a 34, logo A é igual a 34 mais B. Essa seria a equação 2. Então, substituindo dois em 1, temos 34 mais B vezes B igual a 100 mil. Fazendo distributiva, temos B ao quadrado mais 34B menos 100 mil igual a zero. Resolvendo a equação, que é uma equação do segundo grau, vamos ter lá para B' menos 34 mais ou menos raiz de 401.156 dividido por 2A. Ora, sabemos que a parte negativa, o B', o B duas linhas, não vai nos servir. Então vamos apenas utilizar a parte positiva, que vai dar menos 34 mais a raiz de 401.156 dá aproximadamente 500 e 99,9 dividido por 2. Logo, B' vai dar aproximadamente igual a 300. Corrigindo aqui, o valor da raiz dá 699,9, aproximadamente 300 centímetros. Ou seja, esse é um dos lados da minha sapata. Substituindo na equação 1, temos A igual a 34 mais 300, que vai dar aí 334 centímetros. Porém, a nível de execução, a gente já falou isso na aula passada, né, temos sempre que aproximar para um número mais próximo, múltiplo de 5. Então, 335 centímetros. Então, a sapata ela vai ter um lado A com esse valor, 335 centímetros, e o lado B com esse valor, 300 centímetros. Como mostra a figura seguinte.
como mostra a figura seguinte, né? Então, o exercício 4, ele se resume a configuração dessa figura. Observe que aqui eu tenho o lado A e aqui eu tenho um lado B, né? Para vocês centralizarem a sapata, é necessário que o centro de carga da sapata coincida com o centro de gravidade do pilar, né? Obtendo assim essa configuração. Observem também que a distância entre o pilar, o topo da sapata, até o pilar existente é de 2,5. Então, sempre que vocês forem fazer dimensionamento, vocês vão utilizar esse valor de 2,5. 2,5 para esse lado, 2,5 para este lado. Ok? E fazer coincidir o centro de gravidade com o centro de carga.